naquele tempo o que tinha de recurso, o que tinha de sobrevivência? Era a fazenda, trabalhar de fazenda. Tempero meu de vaqueiro, saia pra boiar o gado, no arraiar do dia ou no primeiro canto do galo. Preparava meu arreio, esporá-lo vai gibão, meu cachorro bom de gado e o meu cavalo alazão. Oh, 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 oh. Meu cachorro e meu cavalo bom de gado. Oh, 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 oh. Eu sempre sou um vaqueiro apaixonado. Eu sempre trabalhei de fazenda, sempre trabalhei com gado, né? Sempre vim. E às vezes os finais de semana, quando a gente ia nos interiores, né? Naquelas épocas daquelas festas juninas, aquelas festas de tradição, de sanfona, e aí eu sempre me incentivava para... Gostava muito da arte e foi aí que eu comecei, né, a pedir uma oportunidade para aprender a tocar zabumba, que eu achava um instrumento muito bonito, o triângulo eu acho um instrumento muito bonito. E aí, às vezes, a gente trabalhava a semana toda no gado, a semana toda na caatinga, e final de semana eu sempre estava ali, né, fazendo aquele forró pé de serra, tocando aquele zabumba, e para mim foi uma alegria, né? Era o que a gente tinha para sobrevivência, para poder ajudar a família, né? Eu, como aos meus 8 anos eu perdi meu pai, então eu tive que sustentar minha família, tive que viver. E sempre que trazia, o pessoal trazia as bandas de forró pé de serra, então aquilo me encantou, né? Então foi daí que, às vezes, final de semana, quando a gente vinha para aqui para o Arraial do Cajueiro, tinha sempre os ensaios, né, de sanfona, e aí eu sempre gostei, eu tinha aquela paixão pela música, né, que meu pai era um cantador aqui muito forte na época, aquela tradição de reis, né, que hoje é uma tradição que ela está um pouco esquecida, e a gente vem sempre de geração, né, que sempre teve meu pai que era muito músico aí nas festas daqui, nos festejos daqui. E daí foi que eu vi e comecei a gostar, me senti aquela paixão, né, nos finais de semana, quando a gente saía da fazenda, vinha até para os arraial aqui. E aí eu comecei a gostar do estilo pé de serra, comecei a aprender a tocar zabumba, tocar triângulo. Eu ficava assim observando, mas nunca tinha coragem de pedir para me dar uma oportunidade, com aquele medo todo e tal. Mas aí até que um dia eu me bateu à vontade, e como aqui tem um sanfoneiro que é Martim das Oito Baixos, né? E aí eu pedi para ele me dar uma oportunidade de tocar zabumba, né? Aí foi daí que eu comecei a sentir a alegria e comecei a tocar um pouco com eles por aqui e aprendi aí a música cultural. Eu lembro a primeira vez que a gente fazia aqui no Cajueiro, né, aquelas festas juninas. Nossa, quando eu via você tocando, aquilo ali era um orgulho, né? E hoje essa cultura brasileira da gente está enfraquecendo, as pessoas não estão tendo mais aquele amor, que chegou um tempo que ele ficou um pouco defasado, depois que apareceu o instrumento elétrico, o forró pé de serra, o sanfoneiro ficou um pouco fora. Mas hoje, graças a Deus, com essa cultura que a gente leva, porque assim, hoje no trabalho do baiano, mesmo que é um trabalho elétrico, eu tento puxar muito para o nosso lado, um lado tradicional, um lado sanfoníaco, um lado harmoníaco. E para mim é um orgulho. E a gente está aqui representando para o Brasil essa pessoa com muito talento, muitos anos, e eu agradeço a você de coração por você me dar aquelas oportunidades e hoje o baiano está por aí. Em junho de 96, né, quando trouxeram aqui pela primeira vez um cantor de teclado, né, que a gente aqui era mais forró pé de serra. Aí foi quando eu vi esse instrumento, né, na noite que teve essa festa aí. Então esse instrumento me encantou. Quando eu vi o teclado, foi um instrumento que me deixou parado no tempo. Eu fui tocar um forró na casa de Dona Maria, tava até amanhecendo dia e ninguém queria parar.
Era um chamego e era tanto rebolado, um forrozinho desse arrochar, só você sabe tocar. Era um chamego e era tanto rebolado, um forrozinho desse arrochado, só você sabe tocar. E até hoje eu lembro com alegria, era o que o povo dizia, não deixe forró parar. O baianinho puxa esse solinho danado, um forrozinho desse arrochado, só você sabe tocar. O sanfoneiro puxa esse solinho danado, um forrozinho desse arrochado, só você sabe tocar. Olha, a magia do teclado, assim, o que mais me chamou a atenção foi esse conjunto de harmônico que ele tem, com base, no acompanhamento. Então foi isso que me deu aquela curiosidade na época que a primeira vez que eu vi o teclado, eu queria entender qual era aquela combinação de duas mãos ao mesmo tempo naquele controle. Né? Aí com o tempo que eu fui perceber, que eu fui estudar o teclado, foi que eu fui perceber que uma faz a base, a outra faz o acompanhamento de voz. Então, essa sintonia que eu vi o sanfoneiro tocando nesse instrumento foi que me chamou a atenção. Eu fiquei muito impressionante por esse instrumento, só que naquela época, as condições aqui eram muito precárias. Assim, esse instrumento por aqui não existia. Não existia, então foi daí que bateu aquela vontade louca, Então, depois desse instrumento, conheci um rapaz, o nome dele é Tony, que ele tinha esse teclado, né? E aí eu comecei a pedir para ele me dar oportunidade, para ele me mostrar como é que era. E aí o tempo foi passando, eu já estava com aquela vocação bem, foi quando uma vez a gente, no Bar de Fernando, aqui era um dos pontos, que esse Bar de Fernando aqui é um dos pontos principal, eu acho que ele é quase o fundamento desse cajueiro, né? Quando não tinha, a igreja era pequenininha, quando não tinha toda essa praça, tinha poucas casas aqui, que foi quando fundou, e sempre esse bairro ele tem uma eternidade de vida aí, que era que a gente chamava assim, que era o cartão postal do cajueiro, né? Quando o bar fechava, o cajueiro também fechava. Nesse bar, quase todo final de semana, a gente fazia muito, tinha a lambada, né? Aqueles concursos de lambada, aquelas festas gostosas aí nesse bar aí. Foi com o início da carreira dele. Agora ele quase não tá tocando mais, ele toca mais fora, banda, trio, né? A vida é assim, né? Começa do pequeno e vai subindo. Não é? Então, assim, eu vim ver essa paixão da música, mas eu não tinha condições de ter, né? Não tinha condições de ter. Só que, assim, naquela época, eu não sabia totalmente a definição da música. Eu não sabia totalmente, assim. Muitas pessoas achavam, aqui na região do Cajueiro, que eu já sabia tocar. Só que, assim, eu tinha certeza dentro de mim que eu não sabia. Eu fazia, eu cantava, tocava ali no instrumento, mas eu não tinha certeza, né? E aí, a gente inventou de eu pegar o teclado dele, sem autorização dele. O que acontece? A gente chegou no Bar de Fernando e fomos fazer essa festa. Arrumamos um som, fizemos essa festa foi maravilhosamente bem. E aí o menino, o filho dele, que eu pedi para poder a gente trazer esse teclado sem autorização do dono, acabou desentendendo com a pessoa na festa. Não, mas levaram até a casa do rapaz, batendo no menino. A festa tá ótima, aí o que acontece? Aí quando a gente tá ali tocando, aí chegou ele, né? Chegou ele e tava meio monte de gente, então ele chegou, só pediu licença pro pessoal, gente, licença aqui, e foi tirando meu teclado, né? Tirando o teclado, e perguntou para mim se eu tinha condições de ter uma havaiana que dirá comprar um teclado desse. Se um teclado desse quebrasse, você ia me pagar como? Como é que você pega, você não tem condições, você pega as coisas sem autorização, sem minha autorização? Eu lhe dei por acaso? Então, assim, no meio daquele pessoal todo, aquilo ali me choqueou. Aquilo ali, fiquei triste, comecei a chorar, né? O pessoal me abraçou e aí todo mundo falou, ó, Baiano, tem certeza que você um dia vai vencer no seu trabalho, vai ficar na luta. Então, assim, eu naquele momento, eu fiquei pro chão, sabe? Fiquei para baixo, fiquei com muita raiva dele no momento. E aí foi aonde eu decidi a sair do cajueiro, né? Então aí foi daí que eu parti para ir para São Paulo. Naquela época eu estava pedindo a Jesus que lhe ajudasse. Que lhe ajudasse, que você ia vencer. Lembra do tempo que você está trabalhando, que não é de hoje, não é de ontem, que você está lutando. E você vai vencer, no nome do Senhor Jesus. Assim, foi uma coisa que Deus colocou para acontecesse, para que eu pudesse tomar a coragem de sair do meu cajueiro e partir para o mundo. Né? E partir para o mundo. Então, depois de um tempo que eu fui para São Paulo, que eu comecei a batalhar lá, então foi daí que eu vim entender que aquilo que aconteceu era um fato que tinha que acontecer para eu tomar iniciativa da minha vida.
Então hoje eu tenho aquilo como o maior orgulho da minha vida. Porque antes de eu conseguir ter a certeza e a firmeza do meu trabalho, eu tive que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para sobreviver, porque São Paulo é um lugar que, se você não trabalhar, fica difícil para você até desenvolver sua arte. E aí, quando eu comecei a trabalhar nas firmas lá, como a gente, quando sai daqui da Bahia, a gente sai, o sotaque baiano, ele fica um sotaque muito forte, até você pegar o conhecimento da linguagem lá fora para você desenvolver seu linguajar lá em outra cidade. Porque assim, a gente que sai de 14, 15, 18 anos trabalhando de fazenda, quando a gente chega numa cidade grande, é como se lhe colocasse dentro de uma floresta perdida. Até você conseguir encontrar, você conseguir entender como é aquilo. Então, para mim foi uma dificuldade imensa. E aí começaram a me chamar de baiano burro. Falei, mas por que eles estão me chamando de baiano burro? O que é que eu estou fazendo de errado? Então foi quando eu coloquei aquilo como um bom exemplo de vida. E aí foi que eu falei, não, com certeza eu vou colocar esse nome meu artístico, Baiano dos Teclados, porque eu vim em busca de um sonho. E aí cheguei lá, bati na porta, muitas portas fecharam para mim, trabalhei bastante tempo. E foi quando, depois de um tempo, eu consegui encontrar um rapaz, né, que ele sempre falou para mim, olha, Baiano, eu estou vendo aqui, você canta bem, você tem um trabalho bem, só que você não sabe tocar. Então, assim, se você quiser que eu lhe ensino, eu faço show direto, eu sempre estou tocando aqui em São Paulo. Se você quiser aprender, eu lhe dou uma oportunidade e você vai trabalhar mais eu. Agora, assim, eu não tenho condições de lhe dar nada, porque o que eu ganho aqui é muito pouco. Então, aquilo para mim foi uma benção de Deus, entendeu? Aí eu segui mais ele, e aprendendo, e me praticando. Eu sei que quando pensa que não, eu já estava mais ou menos 1 ano com ele. Aí, graças a Deus, eu já sabia, já aprendi, já comecei a tocar em toda São Paulo. Então, assim, só que naquela época, eu era músico, só que eu era um músico de música popular, música dos outros. Só que aquilo ali eu achava que não tinha uma fortaleza no meu trabalho. Ficava difícil para eu poder ter uma riqueza em cima da minha cultura. Então foi quando um dia, eu lembro bem, não sei se foi lá para 2008, né, 2008, eu cheguei do trabalho e não sei o que foi que me deu, entendeu? Cheguei, abri a porta, ajoelhei e pedi para Deus, entendeu? Que Ele me desse alguma coisa que fosse meu. Porque assim, você passar por muita dificuldade, você passar por muito sofrimento e você não ter uma raiz profunda sua, então seu trabalho fica um trabalho um pouco sem resistência. Então foi aí que eu pedi chorando mesmo, entendeu? Chorando mesmo, pedi para Deus, Deus, por favor, se o Senhor vê que esse dom que o Senhor me deu, que eu tive que passar por muita coisa, tive que passar por muito sofrimento, é uma coisa verdadeira, o Senhor me deu essa riqueza, ou então retire esse trabalho de mim para eu poder pegar um destino de vida. Aí foi quando eu pedi com toda a fé, ajoelhado, que me desse. Aí foi quando do nada eu comecei a compor. E hoje, graças a Deus, estou aí, né, já com 18 álbuns. Hoje eu sou cantor, compositor, produtor musical e tenho minhas composições aí. E agradeço assim a força, o pessoal apoiando, sempre dando aquela força. E para mim é um orgulho, né, aqui do Cajueiro, tá levando essa alegria para todo o Brasil, todo o canto do mundo, e é uma riqueza no meu trabalho. Sempre a gente conta um pouco das minhas composições, tem um pouco das histórias, né, da minha vida, tem um pouco das histórias da nossa cultura, tem um pouco das histórias da nossa região. E hoje eu sinto muito feliz por esse nome Baiano dos Teclados e levar essa alegria para todo o Brasil e os países fora do Brasil aí. Tudo a vivaça assim, ó. Cadê minha galera? Chama, chama. Eu não deixo não. Minha vida ligada à liberdade do sertão.